Ok. Deus, nossos espíritos amigos, toda espiritualidade amiga, obrigado por mais essa oportunidade de estudo, de aproveitamento e aprendizado, para que possa nos ajudar em nossa evolução. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia que nos dai hoje, perdoai, ó Pai, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. Que assim seja. A Vânia chegou. Então, boa noite. Boa noite. Bem você. Tudo. Vamos lá. Temos hoje... Pega a Gênesis para mim. Aqui. Hoje é capítulo 9. Não, a gente já fez o 9, não fez? Não, é 9 hoje. É 9, tá certo. Capítulo 9, Revoluções do Globo. É um capítulo pequeno esse, bem breve, para finalizar aquela parte da ciência, né? Então, vamos lá. Isso é uma nota que tem, a 103, que é bem no começo do capítulo lá, né? Todas as explicações desse capítulo foram pesquisadas por Kardec nos manuais e obras de divulgação científica aceitos em seu tempo, não constituindo ensinamentos originários do espírito. Seu claro objetivo está em afastar a leitura ao pé da letra da Gênese bíblica, acompanhando a ciência progressivamente. Então, vou repetir aqui para vocês aquilo que a gente fala sempre quando lembra de, como se diz, quando a gente lembra dessa parte científica toda, né? Toda essa parte que diz respeito à ciência do homem, né? Elas foram descobertas nossas que foram apresentadas. Não só essas da ciência como astrologia, outras coisas, mas, como vocês sabem, até mesmo a parte da ciência filosófica, que nos ajudou a compreender o mundo espiritual, né? Nos ajuda a compreender o mundo espiritual, mas estão dentro das descobertas que o homem fizeram, né? Obviamente que os espíritos confirmaram que isso também corresponde a eles. Alguns aspectos que vêm do mundo espiritual, esses nos são dados no momento certo, quando a gente consegue compreender isso, né? Levanta a hipótese a respeito, daí os espíritos nos confirmam, nos passam alguma informação sobre o mundo espiritual. Ok? Então, isso é uma coisa que a gente tem que ter sempre em mente no espiritismo, né? Tem muita gente tomando como certo coisas que já evoluíram há muito tempo, né? Revoluções gerais ou parciais. Os períodos geológicos marcam as fases do aspecto geral do globo, em consequência de suas transformações. Com exceção do período diluviano, com caracteres de uma transformação repentina, todas as demais transcorreram lentamente e sem transição brusca. Além das revoluções gerais, a Terra experimentou um grande número de perturbações locais que mudou o aspecto de algumas regiões. Essa parte daqui, Kardec usa muito, na minha opinião, para contrapor todos aqueles dogmas da Bíblia, né? No sentido de o mundo foi criado em 7 dias, né? Em 6 dias, no 7º descansou, aquela história toda do dilúvio, onde tudo isso, na época de Kardec, já foi provado que não era possível de ter sido acontecer, né? Nem o dilúvio, por exemplo, é possível de ter acontecido, né? Talvez um dilúvio parcial numa região específica da Terra, talvez, mas a princípio não no mundo todo, isso aí é impossível, né? Então vamos lá. 2 causas contribuíram para essas perturbações: o fogo e a água. O fogo, erupções vulcânicas que enterraram sob espessas camadas de cinza e lava os terrenos circundantes, fazendo desaparecer cidades e seus habitantes.
quer pelos terremotos e pelo sorregimento da crosta sólida, que empurraram as águas para as regiões mais baixas, quer pelo afundamento dessa mesma crosta em certos lugares, de maior ou menor extensão, onde as águas se acumularam, deixando os outros terrenos descobertos e secos. Deixa eu abrir aqui, fica melhor para ver. Foi assim que surgiram as ilhas no meio do oceano, enquanto outras desapareceram, que porção de continentes se separaram e formaram ilhas, que ao secarem, braços de mar ligaram ilhas aos continentes. A água, quer pela invasão ou pelo recuo do mar, em alguns litorais, quer pelo desmoronamento quer pelos desmoronamentos que, interceptando os cursos de água, formaram os lagos por causa de transbordamentos e inundações, enfim, pelos aterros formados nas embocaduras dos rios. Esses aterros, fazendo o mar recuar, criaram novas regiões. Essa é a origem do delta do Nilo ou delta rodano. Pelo exame dos terrenos dilacerados pelo sorregimento das montanhas e as camadas que formaram seus contrafortes, pode-se determinar sua idade geológica. Por idade geológica das montanhas, não se deve entender o número de anos de sua existência, mas o período durante o qual eles foram formadas e, por consequência, sua antiguidade relativa. Seria um erro crer que essa antiguidade corresponde à sua elevação ou à sua natureza exclusivamente granítica, uma vez que a massa granítica, ao se erguer, pode ter perfurado e separado as camadas superpostas. Constatou-se assim, pela observação, que as montanhas dos Vosges, que não são muito elevadas, pertencem às mais antigas formações. Elas datam no período de transação e são anteriores aos depósitos de Hulha. Vosges, período de transição. É uma cadeia de montanhas que fica perto da França ali. O Jura formou-se em meados do período secundário, sendo contemporâneo dos répteis gigantes. Pirineus formaram-se mais tarde, no começo do período terciário. Os Pirineus, se vocês não sabem, são um conjunto de montanhas altíssimos que tem na Europa. Mas mesmo assim são posteriores àquele vale que foi mostrado, né? Monte Blanco, 4.808, datam da metade do período terciário. Então nem é tão antigo assim. Montanhas do Tirol são mais recentes, porque se formaram no fim do período terciário. Esses sorregimentos devem ter ocasionado grandes perturbações locais e inundações, mais ou menos consideráveis pelo deslocamento das águas, assim como pela interrupção e mudança do curso dos rios. Anota, El Jorullo é um dos 2 vulcões conhecidos que se desenvolveram no México, na história mais recente, né? O México ainda tem vulcão ativo, né? Ainda na nota, o segundo nascido depois recebeu o nome de Paricutim, depois de uma aldeia próxima que acabou destruindo. Paricutim fica a cerca de 80 quilômetros a noroeste de El Jorullo. O dilúvio bíblico é um fato cuja existência não se pode duvidar. Provavelmente foi causado pelo erguimento de uma parte de montanhas daquela região. Embora esse dilúvio tenha se estendido por uma grande área, sabe-se atualmente que ele foi apenas local, que não foi causado pelas chuvas, porque, ainda que abundantes e contínuas, durante 40 dias, os cálculos provam que a quantidade de água caída não seria o suficiente para cobrir toda a Terra, até acima das mais altas montanhas. Cientificamente falando, não é possível que isso aconteceria.
Para os homens dessa época, que só conheciam uma extensão muito limitada da superfície do globo, foi como se a Terra inteira tivesse sido invadida pelas águas. O dilúvio asiático foi evidentemente posterior à aparição do homem sobre a Terra, já que a memória o conservou como tradição de todos os povos daquela parte do mundo. Então não é só não está só na história digamos assim, dos hebreus, né? Que começou isso daí lá dos judeus. Isso tem outras histórias espalhadas, tem histórias semelhantes de muita água, de dilúvio. Tá? Revoluções periódicas. A Terra, além do seu movimento anual em torno do Sol, que dá origem às estações, e o movimento de rotação sobre si mesma, em 24 horas, que origina o dia e a noite, possui um terceiro movimento que se completa em aproximadamente 25 mil anos, que produz o fenômeno designado em astronomia pelo nome de precessão dos equinócios. Esse movimento consiste em uma espécie de oscilação circular que se pode comparar a um peão prestes a cair. Em consequência dessa oscilação, o eixo da Terra, mudando de inclinação, descreve um duplo cone, cujo vértice está no centro do planeta. Isso aqui é uma teoria científica que na época de Kardec já existia, que está comprovada, e que a gente não dá muita bola para isso, mas é verdade, né? Quer dizer, o eixo da Terra, como ele se inclina, ele vai mudando ao longo do tempo. Leva muito tempo, mas ele vai mudando centímetro a centímetro até que ele inverte. Né? Já houve inversões no passado. E, obviamente, que essas inversões têm características, causam transtornos na Terra, movimentações, né? A Terra é impactada de diversas maneiras por essas forças. Né? Apesar dela mudar de lugar, as forças agem de maneira diferente. Aí, né? A ciência já comprovou isso. O equinócio é o instante que o Sol, ao passar de um hemisfério para o outro, encontra-se perpendicular ao Equador, o que acontece 2 vezes por ano, em 20 de março, quando o Sol passa para o hemisfério boreal, e em 22 de setembro, quando retorna ao hemisfério austral. Aí você tem aquela história do equinócio da primavera, equinócio de outono, solstício do inverno, e agora a gente vai ter o solstício de verão. Né? Consequência da mudança gradual na obliquidade do eixo, o que resulta em mudança também na obliquidade do Equador sobre a eclíptica, plano da órbita da Terra, o momento do equinócio fica, cada ano, adiantado de alguns minutos, em torno de 25 minutos e 7 segundos. E é esse avanço que se deu o nome de precessão dos equinócios. Com o passar dos anos, esses alguns minutos formam horas, dias, meses e anos. As consequências desses movimentos não puderam ainda ser determinadas com precisão, porque só se pode observar uma pequena parte de sua revolução. Hoje em dia, se eu não me engano, a gente fez um comentário sobre isso, existe mais uma precisão maior, isso ajuda a gente a compreender várias coisas do clima, por exemplo, que podem ser afetadas. Né? Se eu não me engano, tem a ver com os fenômenos climáticos, alguns fenômenos climáticos, também são favorecidos, né? E, obviamente, mexe com a questão do aquecimento da Terra também. Isso. Né? Cataclismos futuros. As grandes comoções da Terra tiveram lugar na época em que a crosta sólida, por sua pouca espessura, só ofereceu uma tênue resistência à efervescência das matérias incandescentes do interior. Essas comoções foram diminuindo de intensidade e de frequência, à medida que a crosta se torna consolidada. Ainda poderão ocorrer perturbações locais por causa de erupções vulcânicas, por inundações súbitas de certas regiões. Mas passou o tempo dos cataclismos gerais, como os que marcaram os grandes períodos geológicos.
É preciso relegar as hipóteses quiméricas à possibilidade da colisão da Terra com outro planeta. A regularidade e a invariabilidade das leis que presidem os movimentos dos corpos celestes tornam impossível qualquer probabilidade de semelhante choque. A Terra, no entanto, terá um fim. Como? Isso é impossível de prever, mas como ele está ainda longe da perfeição que pode atingir e do envelhecimento, seus habitantes atuais podem estar seguros. Fisicamente, a Terra teve as convulsões de sua infância. Entrou, então, em um período de estabilidade relativa, do progresso pacífico que se realiza mediante a repetição regular dos mesmos fenômenos físicos e pela participação inteligente do homem. Dois pontos que é interessante lembrar, quer dizer, essa regularidade dos fenômenos físicos são as leis divinas, que não mudam nunca, né? Elas são invariáveis em qualquer lugar que exista. E pela participação inteligente do homem, é que sim, a gente, como consegue prever, a gente já consegue, inclusive, evitar uma série de catástrofes, né? Que antigamente não eram evitáveis, né? E você consegue reduzir, diminuir ela de várias maneiras possíveis. Tá? Então, não é nada... Hoje é muito mais fácil da gente se preparar, o homem se preparar para catástrofes climáticas ou tsunamis, vulcões, né? A gente consegue saber com alguma antecedência que o vulcão está em risco, retira todo mundo e por aí afora, né? Então você consegue, você já tem sirenes de alarme para tsunami, você tem uma série de, né, prédios que não caem no terremoto, né? Em terremotos de alto nível, não caem, não são destruídos, né? Sistemas hidráulicos nas cidades que não se quebram e completamente quando você tem um terremoto. Então, já existe tudo isso, né? Porém, está ainda em pleno trabalho de gestação do progresso moral. Quer dizer, o homem, o nosso maior problema é o que nós mesmos fazemos, né? Quer dizer, são os males que nós mesmos causamos a nós mesmos. Tá? Até que a humanidade tenha crescido suficientemente em perfeição, tanto pela inteligência como pela prática das leis divinas, as maiores perturbações serão causadas mais pelos homens que pela natureza, isto é, serão mais morais do que físicas. Nosso mal... É uma questão que eu acredito que a gente tem que se preocupar, especialmente nós, os espíritos, porque é claro que o conhecimento, o estudo é importante, mas a evolução moral a gente não pode se esquecer dela, né? Ela tem que estar em primeiro lugar. Depois, porque muitos de nós, talvez, ou muitos dos que aqui habitam, estão aqui porque não conseguiram conquistar a evolução moral, né? Na verdade, todos nós estamos em evolução moral, né? A evolução moral, o problema é que ela prescinde de inteligência, né? A gente só vai conseguir manter a evolução moral na medida que a gente for adquirindo inteligência e for fazendo mais escolhas e for se aperfeiçoando nas escolhas e escolhendo, digamos assim, o bem, né? Isso é importante, né? Que o conhecimento nos favoreça na escolha que temos que fazer, né? É que o conhecimento favorece a todos. O problema da escolha é individual. O bem e o mal é ocasionado somente dentro de nós, entendeu? Quer dizer, porque assim, se eu tenho a opção de escolher o bem ou o mal, o bem ou o mal eu faço para mim mesmo. Eu quero dizer, esse é o principal foco. Não existe essa história de eu fazer o bem e o mal para os outros. Isso é uma coisa para refletir bastante. Por quê? Porque o outro pode ou não aceitar o que eu estou fazendo. Pode ou não me ouvir. Ele sempre terá escolha. Daí o livre-arbítrio que nós temos. Nós sempre temos uma escolha. Entendeu? E fala sério. Mas às vezes não existe escolha. Às vezes esse mal é social, né? E quem está subjugado não tem como escolher. Mas você tem que lembrar do seguinte: nós não estamos falando de uma vida carnal, de uma vida de uma possibilidade.
Nós estamos falando sim, de não. primeira coisa. Mas Segunda coisa. em cada encarnação, a gente tem que agir adequadamente, pensando no todo. Isso, porque a evolução moral, que é o que nós levamos quando vamos embora e trazemos de volta quando a gente volta, ela independe do que fazem para mim. Quer dizer, se alguém vier me matar nessa vida, eu não perco nada. Eu continuo com a minha evolução moral. Certo. Entendeu? A não ser que eu guarde o sentimento de rancor, de ódio, de perseguição, né? Mas aí foi uma escolha minha. Escolha minha, exatamente. O ato dele não interfere na minha Isso aí é uma escolha minha de manter apego, por exemplo. Entendeu? Ou seja, se eu tenho esse apego, eu não vou ter mais apego porque alguém me matou. Eu vou ter o mesmo apego que eu tinha em outras situações semelhantes. E nessas... Como reagir ao mal recebido, né? Hein? A questão é como reagir ao mal recebido. Não, a questão é bem isso que eu falei mesmo. Começa a pensar. O bem e o mal, se você ler lá no capítulo 3, eles estão dentro de nós. Primeiro que o mal, nem tudo que me traz dor, por exemplo, no mundo físico, né? Quando encarnado, é mais ruim para mim. Então, a gente já faz uma associação errada entre dor e prazer. Nem tudo que me dá prazer faz bem para mim. E nem tudo que me faz dor faz mal para mim. Então, já começa o erro aí, em cima de sensações que a gente acredita em coisas que não estão certas. Segundo, tudo que é físico, eu posso controlar, eu posso não ter, posso não fazer, posso não participar. E mesmo quando eu não posso participar, eu não sou afetado, eu perdi uma vida. Mas uma vida não é nada. Eu volto para o mundo espiritual exatamente como eu sou e volto a me reencarnar depois. Não há mal nenhum nisso. Entendeu? Quer dizer, isso então, eu mas é por isso que eu disse. Então, a questão é como receber o mal que é feito. Às vezes a pessoa não tem como. A pessoa é subjulgada. Não, por exemplo, vou te dar um exemplo, assim, meio grosseiro, né? Mas teve um tiroteio aqui em Criciúma, não teve? Perfeito. As pessoas estavam lá fora fazendo, digamos, coisas erradas, que não eram para o bem das pessoas. Estavam atirando para cima. Aí eu escolho ir para a janela e tomo um tiro e morro, como eu já vi acontecer no Rio de Janeiro. A pessoa é curiosa, vai na janela e toma um tiro. Alguém fez um mal para mim? É assim que a gente diria. Mas fui eu mesmo que fiz o mal para mim. Fui eu que escolhi estar nesse lugar, neste momento. Morri. Qual o problema disso? Nenhum. Basicamente, eu volto... Eu não estou falando de questões individuais, eu estou falando de questões sociais. Pois é, mas as questões sociais... Eu estou falando de grandes problemas sociais. Aqui a população mais necessitada é obrigada a vivenciar e ela não tem opção. Mas ela é subjugada a essa situação. Então, o que eu estou levantando é a questão assim, é como receber isso. Então, vamos lá. Eu fico pensando, eu concordo totalmente com o que Célia está falando, eu fico pensando que a gente tem... Não é que o que fazem para mim, de bom e de mal, não interfere na minha evolução, porque é como eu vou realizar minhas escolhas, ou seja, o que eu faço com o que fazem comigo. Isso. Eu concordo. Agora, isso não quer dizer que as pessoas não possam fazer o mal ou o bem ao outro. Claro que podem. E não quer dizer também que quem sofre o mal tenha que ficar omisso e não faça nada para melhorar a própria vida. Sim, ou como eu vou, por exemplo, como é que eu vou traduzir aquilo? Se eu me envolvo, fico com raiva com o que a pessoa fez comigo e tudo mais, é a minha opção. Aí eu estou falando, é individual. É a forma como você sente isso. Eu sei, entendeu? Mas não é que uma pessoa não possa fazer o bem e o mal. Ela faz tanto no âmbito individual quanto no coletivo, claro que faz. É que, assim, existe tem que haver uma lembrança aí que é o seguinte: você não pode se considerar e nem considerar os outros, lembra disso,
responsável pelos resultados dos atos. Claro que não. Você tem que fazer as escolhas baseado na questão do bem e do mal, baseado no que você sabe que é certo, no ato do dever, vamos dizer assim. Dessa forma, você não está preocupado com o resultado. Mas por que eu não estou preocupado com o resultado? Porque o resultado não depende de você. Você não tem controle sobre nenhuma causa externa. Não adianta você querer, porque você não tem controle. Ah, mas então como é que vai acontecer o bem no mundo? As pessoas vão parar de ter fome. Isso vai acontecer no momento que todos nós evoluirmos e começarmos a perceber que o apego de certas coisas materiais não funciona. Que enquanto houver uma pessoa, digamos, que não evoluiu e está no nosso meio, essa pessoa pode ser aquela que vai tomar a decisão que deixa todo mundo na fome, ou que vai fazer uma guerra. Então, isso se a gente se preocupar com a nossa evolução, com a nossa melhoria, que já é bastante trabalho para a gente, e a gente fazer o bem, a gente vai estar evoluindo moralmente. Se todo mundo se preocupar com isso, o mundo melhora. O problema é que eu estou mais preocupado em saber o que o outro vai fazer. E você não tem controle sobre isso, é isso que eu quero dizer. Então, comecem a pensar, a perceber de que o bem no mundo, ele primeiro, e segundo, e terceiro, talvez para em quarto, ele é uma consequência do que você faz no mundo. E você sozinho. Não é o que você faz para o mundo, é você o que você faz para você. Porque a sua evolução moral não depende do mundo. O mundo não vai evoluir e você vai junto. Não há isso. Ela só depende de você. Todo mundo aqui evolui e você vai ficar, se você não evoluir. Então, você vai continuar a cometer. O que é não evolução? É cometer erros, é estar fazendo mal primeiro para você. Entende a complexidade do pensamento? Por isso que a gente... Porque quando você acha que você pode fazer o bem lá fora, você está dizendo o seguinte, não, eu tenho algum motivo, por exemplo, eu tenho algum planejamento para fazer o bem, vou fazer tal coisa, vou usar um exemplo que eu usei outro dia. Eu tenho filho, eu quero que o meu filho melhore, eu vou fazer o bem para o meu filho. Não existe isso. O que eu posso fazer é aconselhar o meu filho. O que é conselho? É conhecimento, é inteligência. Eu proporciono a ele que ele melhore. Mas ele vai melhorar porque eu proporcionei? Não. Depende dele. A escolha é dele. A escolha é dele. Então, não depende de mim. Nunca dependerá de mim. Entendeu? Mas também você não é responsável, né? Tem uma diferença. Não depende de você, a responsabilidade também não é sua, é dele. É dele. Não, é dele. Eu não tenho como assumir a responsabilidade pelos atos dele. Mas tem uma diferença quando você diz assim, eu não posso fazer pelo meu filho ou para o meu filho. A gente não pode fazer pelo outro, mas a gente pode fazer para o outro sempre. Sempre. E é isso que nos faz melhor. Quando eu faço uma coisa certa, isso não repercute no mundo? O que eu estou dizendo é o seguinte, ao fazer algo certo, escolha isso pelo ato do dever. E não... É a visão do Gandhi, né? Uma consequência é um resultado. E não esperando o resultado. Você não tem controle sobre o resultado. Eu dei um exemplo do meu filho, eu não tenho controle sobre o resultado. A minha intenção é querer fazer o bem para ele. Mas ele não pega esse conhecimento e toma uma decisão qualquer. É porque ele tem autonomia de decidir. Pois é, o meu ele ato tem é o um ato livre-arbítrio. Eu tenho responsabilidade sobre ele, eu cuidei, eu eduquei da melhor maneira. Mas ele não quis aprender. A decisão é dele. O grau é dele. E isso vale, se vale para o meu filho, vale para minha mãe, meu pai e um desconhecido. Quando eu tomo uma atitude no bem, isso ajuda a milhões de pessoas que eu não conheço. Normalmente. E se eu tomo no mal, é a mesma coisa. Entendeu? É a mesma coisa. Isso daí. Então, começa a perceber até onde a gente pode ir. Agora, onde a gente realmente pode ir é na nossa elevação moral. Entendeu? Isso não quer dizer que você dar um prato de comida a uma pessoa não é necessário. Não é isso que eu estou dizendo. Você pode chegar lá e dar um prato de comida para a pessoa. Isso não tem problema nenhum. Entendeu? Agora, daí é você pensar que essa pessoa você está trazendo ela, elevando ela moralmente, ou que você está ensinando algo para ela, não está, entendeu? Você está fazendo... Está matando a fome. Ou seja, se você pode até não estar me matando a fome, que a pessoa não quer comer, que ela quer outra coisa.
Entendeu? Você não sabe, então você está fazendo mal para ela. O cara vai ficar irritado com você, porque ele acha que é isso mesmo. Ninguém olha para ele, só quer saber de dar um prato de comida para ele. Olha só. E tem uns que são assim. Então, para a gente pensar um pouco nessa questão, porque assim, o nosso ponto de evolução que o Espiritismo nos traz como benefício é a teoria moral espírita. Isso é a grande conquista do Espiritismo. Isso é o que nós estamos falando aqui agora, é agir no bem. É aquilo que o Paulo repete o tempo inteiro, que eu adoro essa frase, né? Que você... Eu sempre falo invertida a frase dele. Quer dizer, faça suas escolhas sem se preocupar com os resultados. É literalmente isso. Ou seja, se você tem um grau de conhecimento e, num certo momento, descobre que você pode fazer uma escolha, né? Escolha corretamente. Use a sua inteligência e escolha corretamente. Entendeu? Isso é o que você pode fazer. E os resultados? Não interessam. Os resultados são secundários. Porque a sua evolução moral ajuda socialmente e ajuda o mundo todo. Entendeu? No mínimo, você serviu de exemplo para alguém que pode olhar para você e aprender com o exemplo que você deu. É um aprendizado, ela adquiriu inteligência. Olha como ele está feliz quando ele faz aquilo ali. Será que eu também consigo ficar feliz quando eu faço aquilo? É um exemplo. A gente também aprende observando os outros. Não precisa cair em erro para aprender. A gente pode observar e não cair no erro ali, né? Então, assim, querer abraçar isso aí no mundo... Não estou dizendo que você não pode fazer as coisas para querer melhorar o mundo. Não é isso que eu disse. O que eu disse é tomar cuidado. Nós temos a obrigação de fazer coisas para melhorar o mundo. Você não tem obrigação nenhuma. Quer dizer, consciência tem que fazer. Não, peraí. Nós não temos obrigação nenhuma. A gente não deve nada a ninguém. A gente é livre. Como não? A gente está aqui para quê? Peraí. Nós somos espíritos livres e não temos ninguém que nos domina ou controla. Ninguém. Não fomos enviados. Mas a gente tem uma obrigação moral de tentar melhorar o mundo. Qualquer ser humano que tome consciência... Não, a sua obrigação moral, ela se resume a você. Você não é responsável por ninguém, nem ninguém por você. E ninguém manda em você, nem caralho. Eu sou, sim. Pelo mundo, pela sociedade em que eu vivo, eu sou responsável. E cada um é também. Cada um tem que fazer a sua parte, mas todos somos responsáveis. Se tem gente que tá... Se esse menino está comendo comida do lixo, eu sou responsável por isso. E todo mundo é. Sério, deixa eu te fazer uma pergunta. A sua evolução moral, ela se dá de que forma? Pelas minhas experiências, pela minha prática, pelo meu pensamento, pelo meu desejo, pelas minhas vibrações. É bem específico. Ela se dá pelas escolhas que você faz. Começa por aí. Pela inteligência que você adquire. E ela sempre tem consequência. O pensamento que você tem. O teu pensamento te ajuda, mas ele não é o que define a sua moral. O que define a sua moral é o grau de conhecimento e inteligência que você tem, que você consegue reverter em escolhas corretas, que são no bem ou no mal. Daí em diante, você já tem elevação moral, não precisa de mais nada. É isso que eu estou te dizendo. Todo esse a mais que você acrescentou, inclusive palavras como eu tenho a obrigação, perante quem? Foi a pergunta que eu fiz. Perante mim, perante a minha consciência. A partir do momento que você adquire uma consciência, é obrigatório cumprir. Por exemplo, você se conscientiza em não poluir a água. Você se conscientiza de que é muito ruim poluir a água. É obrigatório não jogar um medicamento na pia. Quebrar o termômetro e não jogar na privada o mercúrio. É obrigatório. Senão a consciência explode. Se você jogar o mercúrio ali, isso foi um ato do bem que você fez? Foi uma escolha correta? Péssimo! Não, é o que eu falei. É péssimo, porque contamina lençol freático. Você está fazendo, você sabe que não está fazendo uma escolha bem, porque isso causa mal. Isso vai fazer mal até para você, vai voltar contra você. Mas é o que eu estou falando. A partir do momento em que a gente toma consciência, a gente não consegue fazer. Justamente. Mas é que quando você fala de obrigação,
quando você fala em obrigação, você tira a autonomia de outros. Não, Então, a você... obrigação é minha. Não, mas você fala, todo mundo tem obrigação. Olha como você falou. Eu tenho obrigação e todo mundo tem obrigação. Quando existe obrigação, só o fato de existir obrigação, você já estende ao seu redor, não é só você. Então, todo mundo que tem consciência. Quando você fala em dever, em obrigação e essas coisas, você estende a uma grande parte que não é, que é a que vai além de você. A única coisa que eu entendo, assim, a única coisa que a gente tem como observância na vida é ser o melhor possível para nós mesmos. O dia que nós conseguimos ser o melhor possível para nós mesmos, não é para os outros, para nós não vamos fazer mal a ninguém. O dia que nós conseguimos ser bom para nós não vamos fazer mal a ninguém. E não é por obrigação. Eu acho isso muito pouco. Que existe deixa eu colocar mais um fato aqui para você. Na medida que a gente evolui, existe uma coisa chamada empatia. A gente ganha mais empatia. A empatia se dá de 3 maneiras diferentes. Talvez para você entender isso de novo. Mas perceba que isso está baseado sempre na sua escolha. Como você acha. Com os espíritos inferiores, tá? Você ajuda se eles quiserem. Se eles pedirem ajuda, você passa conhecimento. Meu filho pedir ajuda, ele pede, eu dou conhecimento para ele. Para quê? Para que ele possa tomar a decisão. Eu ajudo ele com conhecimentos diferentes, diversos. Alguns até técnicos, mas nem todos são técnicos. Entendeu? É onde eu posso ajudar ele. Tá? Se ele é igual a mim, nós trabalhamos em cooperação. Se ele tem o mesmo nível que eu tenho, independente do nível que eu tenho, se é baixo ou alto, sempre haverá essa escala de empatia. Se ele é semelhante a mim, eu trabalho em cooperação com ele. A gente trabalha da mesma maneira, eu faço as mesmas escolhas que ele faz. Se ele é superior a mim, eu posso solicitar ajuda a ele. Novamente, ele vai me ajudar como? Não me dizendo qual é a escolha certa. Isso não há como. Eu que tenho que fazer a escolha. A escolha é minha, é livre-arbítrio meu. Ninguém me manda fazer essa escolha. Sempre sou eu que faço a escolha. Né? Mas ele pode, novamente, me passar informações que eu não tenho domínio sobre elas. E dessa maneira, eu posso, talvez, aprender a escolher. Depende, novamente, de mim. Por mais que ele me dê uma excelente aula e eu preste atenção, eu posso não compreender o que ele está dizendo. E posso, daí, não tirar nenhum proveito como ele gostaria que eu tirasse. Então, nós não temos controle nenhum dessa... Por isso que eu disse isso. Então, tudo bate na escolha que você faz. No ato do dever que você adquire. E, às vezes, você faz alguma coisa, inclusive achando que está fazendo certo. Né? E, às vezes, você faz alguma coisa e está certa a sua escolha. Você não cai em erro. Você começa, é um ato. Se você continuar repetindo, você vai adquirir um hábito e aí você vai ter uma virtude. Daí você vai ser, naquele aspecto, eternamente feliz. Novamente, só depende de você e do seu conhecimento. Mas nem o conhecimento, quando é fornecido, ele permite que você faça as escolhas certas. E outra coisa, as vicissitudes da vida, os males da vida, são para todos nós. E muitas vezes são escolhas nossas. Essa é outra história. Não, mas como é que... É outra história. É o exemplo... Olha só, o que Jesus falou? É preciso que venha o escândalo, mas ai daquele porque vier o escândalo. Então, as vicissitudes pelas quais alguém tem que passar, tudo bem, faz parte da escolha dele. Agora, vai passar por causa da má ação do outro. Então, ele é responsável, sim. E aí, ele é responsável, e daí? O que eu faço com essa responsabilidade? Ele vai ter que rever isso na sua mente pela ação que ele fez. Ele vai ter que buscar viver novamente para refazer esse conceito. Mas ele rever se ele quiser. Sim, mas vai rever, né? Vai rever. A gente sabe que um dia vai. Sim. Demore o quanto demorar. Sai para frente, ele pode rever. Ele pode rever. A escolha é dele, sempre.
entendeu? De rever ou não rever. O problema é dele, exatamente. Então, acabou. A evolução é só dele. Não tem nada que eu possa fazer para tirá-lo disso. Ele fez as escolhas de vir para cá. Entendeu? E se ele for... A gente... Bom, hoje em dia não existe, né? Só os selvagens aí, que seriam primitivos. Estariam num estágio muito anterior do início da moral. Nós não. A gente já tem um grau de livre-arbítrio para poder compreender isso que a gente está falando aqui. E, obviamente, para já ter adquirido virtudes e também já ter adquirido uma ou outra imperfeição aí, né? Porque a imperfeição, ela não se dá por um ato errado. Ela se dá por um hábito adquirido, que foi escolha sua. Um hábito é formado de milhares de atos, exatamente da mesma maneira. Depois de você fazer milhares de vezes exatamente a mesma escolha, aí você adquiriu uma imperfeição naquele aspecto. Só aí. Então, uma vez só não é suficiente para você adquirir uma imperfeição. Não tem esse negócio de, fiz um ato errado. Não, fez. Não. Mas você pode fazer o mesmo ato diferente. Claro. Não tem como. Agora, quando vira um hábito, aí você construiu um vício, construiu uma imperfeição, vamos dizer melhor assim. E isso, dependendo do grau que você esteja, vai te gerar moralmente no mundo, né? Não no mundo físico, não uma dor física, mas vai te gerar moralmente, ele vai te gerar cada vez mais um incômodo. A que ponto você larga aquilo, novamente, depende de você. Depende quando é que eu deixo de calçar aquele sapato que faz calo em mim. Entendeu? E posso nunca deixar de calçar ele. O problema é pouco tempo. Eu vou ano após ano usando aquele sapato, porque ele não me incomoda tanto. A escolha, novamente, é só sua. E não há o que outras pessoas possam falar. Por que você não compra sapato novo, guria? Compra logo esse sapato novo. Não, bota um band-aidzinho e sai com ele, eu gosto dele. Não é assim que a gente faz? Aí a escolha é sempre sua. Todo mundo pode dizer o mais... Podem até te dar um sapato novo de presente. Você não vai usar o sapato novo. Vai usar o outro também, da mesma maneira. Vai continuar usando ele. Nós somos assim. É mudar um pouco o pensamento para perceber que o bem e o mal, como está no capítulo 3, está dentro de você. Que se você se focar em se melhorar, o mundo melhora. Isso é verdade. De várias maneiras. Seja pelo exemplo, seja porque a melhora, tanto o bem quanto o mal, eles não estão no pensamento. Isso não vale nada. Isso não é um ato. Isso está na repetição de um ato. O que é um ato? É uma ação no mundo. Então, é óbvio que você está agindo no mundo. Você fez aquela escolha de acelerar o seu carro a 120 km por hora. Mesmo estando num dia de chuva e tendo uma curva forte na frente. A escolha foi sua. E você faz isso sempre. Até que um dia você mata 5 pessoas que estão na curva no ponto de ônibus. A escolha é a mesma, que você faz todas as vezes. Entendeu? Aí, se você não tem compreensão daquilo, se você fosse simples e ignorante, aquilo, sei lá, talvez fosse um ato instintivo. Você está fugindo de alguém para preservar a sua vida. Errou, matou 5 pessoas, mas você não sente culpa. Porque, afinal de contas, você estava se salvando. Foi instintivo o que você fez. Eu entendo o que você está falando e concordo plenamente, mas o meu aspecto que eu levantei é de questões sociais. Eu estou falando de, por exemplo, um ditador que domina um povo. Eu estou falando de quem desvia a verba e causa problemas na saúde de uma grande população. Eu estou falando de coisas sociais, não individuais. Eu vou lhe dar um exemplo. Quem construiu a Venezuela? Foi o Maduro ou foi o povo que vive lá? Opa, nós vamos entrar em política? Não. Eu acho melhor não entrar em política. Pode falar de qualquer... Eu acho inadequado. Peraí, as mazelas... É inadequado política. Tá bom, não. Inadequado. Especialmente no meio espírita. Não, eu não estou falando em política, eu estou dando um exemplo. Eu estou falando, você citou política. As mazelas de Florianópolis é a sociedade, estou falando. As mazelas da sociedade... Desculpa, não convém.
Tá bom. As mazelas da cidade de Florianópolis, da sociedade de Florianópolis, são causadas por quem? Pelo prefeito? Pelo governador? Sozinhos eles fazem isso? É um conjunto de coisas. Justamente. Então, vamos lá. É um conjunto. É isso que eu estou falando. São as pessoas que fazem isso. Não vem uma força externa, vem aqui, eu caso e vai embora. Não, o nosso dia a dia... Exatamente. As pessoas. Isto, as pessoas. Isso. E como é que eu melhoro as pessoas? Todas. Cada pessoa tem que se melhorar. Isso, eu estou falando da responsabilidade que cada pessoa tem perante o planeta. Então, nós temos que ajudar as pessoas a compreenderem, como eu faço com o meu filho, de que o bem no mundo é uma ação dele. Que se ele agir no bem, deixa o resto agir no bem. Porque se o resto não quiser agir no bem, o bem que ele faz não vai repercutir na sociedade. Então, eu acho, mostrando o máximo que eu posso fazer com qualquer pessoa, é o que eu faço com meu filho. É mostrar o caminho. Eu não tenho o poder, e nunca terei, de alterar a sociedade de Florianópolis. De fazer que coisas que eu acho que estão erradas, independente se elas são certas ou não, de acordo com o ângulo que você olhe. Mas do meu ângulo, eu estou falando. Você tem como atuar. Existe forma de atuar. Existe. Existe conselho de usuário de saúde, conselho de usuário de transporte. Existe... Mas isso também é possível. Eu querer o bem, atuação. Eu não consigo atuar. Por quê? Consegue, a gente consegue. A gente consegue, porque todo mundo ser político, a gente consegue atuar. Nós conseguimos atuar quando nós somos sociedade no mesmo caminho, é o que eu falei. Se eu me melhorar como indivíduo, meu filho morasse aqui, se melhorasse, vocês morassem aqui, se melhorarem, nós estamos melhorando. Mas melhorando a sociedade, perceba como. Eu estou tentando fazer essa relação para você. Entendeu? Não há ninguém que consiga mexer na liberdade do outro. Não há ninguém que consiga impor algo para o outro para que ele haja de uma maneira e se eleve moralmente. Porque sem elevação moral não tem saída. Agora, isso não quer dizer que você não possa agir no bem. Óbvio, quanto mais você agir no bem, mais você está ajudando o mundo. É só isso que eu estou dizendo. Qual o limite do que a gente pode fazer? E, ao mesmo tempo, tem outros aspectos, é o seguinte: o que eu acho que é o bem para mim, eu posso estar equivocado. Pode não ser o bem para os outros. Mas aí pode não... Então, o certo não é me preocupar com o resultado, e sim com as minhas escolhas. Foi o que eu falei. Preocupe-se com as suas escolhas e faça o bem e o mal segundo suas escolhas. E a partir delas, o mundo se melhora. Você fez a sua parte. É isso que você pode fazer. Isso não quer, entendeu? Não quer dizer que você não possa querer interferir e fazer o mal para o outro. Talvez possa, talvez não. Você pode vir aqui fazer uma interferência, prejudicar um aspecto da cidade que eu não gosto. Prejudicou o Satiro. Não, eu me mudo da cidade. Eu tenho 1000 saídas que eu posso sair da cidade e não ser prejudicado por aquilo. Eu tenho outras escolhas que eu posso, usando a minha inteligência, não me deixar afetar por aquilo que é feito. Assim como eu evito o tsunami, o vulcão pegando, eu posso evitar tudo mais. É o que a gente fala aqui antes. Até que a humanidade tenha crescido suficientemente em perfeição, tanto pela inteligência, por isso que eu estou aqui nesse ponto, como pela prática das leis divinas, que são as leis morais. Nós estamos falando aqui das leis morais. As maiores perturbações serão causadas mais pelos homens que pela natureza. Por isso que somos responsáveis ou não? Somos, mas o nosso é o que eu estou falando, que nós somos responsáveis, sim. Responsáveis, sim, como indivíduos. Então, mas foi o que eu falei. Nós somos responsáveis. Pois é, e aí eu estou dizendo a forma que a gente faz isso. Comece pelas suas escolhas. É onde você pode atuar. Você não pode atuar aqui. Aqui não diz. Está dito exatamente o que eu falei aqui. É por isso que eu vim nesse ponto, porque toda vez que cai isso, o pessoal tem essa visão. Eu não estou dizendo que é errado você querer que acabe a fome no mundo. Não é errado você querer isso. Mas não é uma distância muito grande entre eu querer isso, fazer,
isso acontecer. Eu tenho poder para fazer isso acontecer. Onde é que eu tenho mais poder para fazer isso acontecer? Agindo eu no bem, só tiro. Isso eu posso garantir. Ah, não, desculpa, é muito pouco. É muito pouco. Mas o a mais, o que eu estou dizendo é isso. Pela teoria moral espírita, não há o que você possa fazer a mais, porque nós todos temos livre-arbítrio. E você não pode interferir no livre-arbítrio de ninguém. E você não consegue interferir nesse livre-arbítrio. Eu não posso mexer no livre-arbítrio de alguém que está louco para passar fome, né? Não pode. O que você pode fazer é trazer mais pessoas do seu lado. É mudar o mundo. Entendeu? É isso que você pode fazer. Eu me sinto assim. Eu me sinto responsável e tento mostrar que eu posso melhorar o mundo. Mas que eu posso melhorar pelo meu exemplo. E que as pessoas vejam. Tá vendo? Olha, eu agi dessa maneira por esse motivo. Se você tem essa preocupação, haja dessa maneira. É o que eu posso fazer. Se a pessoa vai agir ou não, livre-arbítrio. Caiu no problema. Que esse problema é que a gente tem dificuldade em soltar. É aquele negócio. Eu quero que o meu filho se dê bem. Não passe mal nenhum na vida. Pode tentar. Não vai conseguir nem com o teu filho. Por isso que eu uso esse exemplo. Porque as escolhas são dele. Nem com o teu filho, teu marido, você vai conseguir. As escolhas são dele. Então, isso quando a escolha é da pessoa. Eu estou falando que há pessoas que são submetidas a dificuldades. É diferente. Uma coisa é escolha pessoal e agir inadequadamente. Outra coisa é a pessoa ser submetida. Eu quero saber o seguinte, como é que você sabe que uma pessoa que está não escolheu isso? É só olhar essas crianças que estão deitadas aí para se aquecer na grade, ou o outro que está comendo comida do lixo. Ele escolheu isso. Pode ter ele como espírito, pode ter escolhido. Mas assim, isso. Agora eu estou falando da questão social. Vou ter a pergunta. Se ele não escolheu, alguém botou ele lá? Você está falando da questão espiritual. Eu estou falando da questão humana. Não, mas a escolha da reencarnação, ele também é uma questão espiritual. A escolha da reencarnação... Ele reencarnou escolhendo... Ele reencarnou escolhendo se submeter a uma situação na qual existe uma falha humana. Não é bem Mas assim. Isso não é escolha dele, passar fome. Ele escolheu no plano espiritual. Nós estamos falando da ação do momento, da ação da pessoa no momento. Você mencionou o caso de orientar uma criança como agir, e ele vai agir bem ou mal. Ele vai decidir, é o livre-arbítrio dele. Agora, essa criança que está comendo comida do lixo, o livre-arbítrio dela é ou come comida do lixo ou passa fome. Essa é a escolha dela como ação, não como condição de vida. São duas coisas. Ele escolheu a condição de vida de passar por essa dificuldade. Outra coisa é que ação ele vai escolher agora diante dessa dificuldade. Comer comida do lixo. Ele não tem outra opção. Bom, eu acho que nós sempre temos outras opções. E se Qual a opção dessa criança? Peraí. Se eu estou na condição que eu me encontro, eu escolhi estar nessa condição. As minhas escolhas me levaram até ela. Isso, no plano espiritual. Não, o plano espiritual até a escolha da encarnação é feita somente por mim, e somente por mim. Sim, e a escolha da uma causa externa, não é uma causa minha. Eu quero saber o seguinte, como é que faz com aquela criança que é pobre, necessitada, com grande dificuldade e passa em primeiro lugar no vestibular? Ela está nas mesmas condições que todas as outras. Ninguém Você não pode pegar o caso pelo todo. Como não? Isso acontece, mas a exceção não pode definir a regra. Pois é, mas a exceção não pode definir a regra. Eu acho assim, olhando o mundo, eu vejo um mundo muito melhor do que a gente vivia antes. As pessoas... Sem dúvida. Ou seja, aquelas crianças da época medieval que morriam com 3 anos de idade, nasciam e morriam porque não tinham comida, não comiam rato, tinham doenças, tinham tudo isso, são as mesmas crianças ou adultos que nascem hoje.
entendeu? E que numa condição de vida muito melhor. Por quê? Porque todos nós melhoramos, inclusive eles. E aí eles estão melhorando dentro da possibilidade deles. Entendeu? É isso aí. Então, assim, o que eu estou tentando mostrar é o seguinte, é o que diz aqui, através do nosso ganho de inteligência que houve e das práticas das leis divinas, é que nós nos colocamos no mundo, para o bem e para o mal. São sempre escolhas nossas. Não quer dizer que eu não gostaria de ajudar o mundo na fome, mas ninguém achou isso, por quê? Porque isso daí são opções dos espíritos que estão ali vivendo, também. A opção é dele. E não tira a responsabilidade da humanidade. O que eu estou dizendo é o seguinte, eu não tenho responsabilidade sobre o que o outro faz com a vida dele, eu não me sinto assim. O que ele faz com a vida dele, não. Ele decidiu reencarnar dessa forma. A vida dele é determinada por terceiros. Ele não veio com um compromisso de pai e de mãe, que se comprometeram a cuidar, a educar da comida. E essa mãe tinha 14 anos e foi estuprada e teve esse filho. Que condições essa mãe tem de educar esse filho, se nem ela é educada? Olha, eu não sei como é que você vê a vida, mas há 70 anos atrás, as mulheres casavam com 14, com 13, podiam não ser estuprada assim na rua, porque alguém pegava, mas era moralmente estuprada, porque ela não sabia nem o que estava acontecendo. Deixa eu falar aqui, o ponto que eu queria colocar é o seguinte. O ponto que eu queria colocar aqui é a questão da prática das leis divinas. As leis divinas é a teoria moral que a gente está falando. Eu toquei num aspecto que é como acontecem as escolhas, e daí surge o bem e o mal. E como o bem e o mal afetam o mundo. Ponto. Aí, cada um tem o seu nível de entendimento, não estou aqui para catequizar ninguém. Estou aqui para dizer, é assim que Kardec nos mostra que as coisas acontecem no mundo. Entendeu? E, assim, e as causas externas, já falamos sobre isso anteriormente, não são elas que definem a gente. Kardec nos diz isso. Mesmo quando estamos encarnados, não são elas que definem. Mas o que eu faço com elas, eu sou eu, Satiro. O que eu faço com o que eu recebo é o que me define. Eu posso receber uma informação e virar um assassino. A escolha foi minha. Eu posso receber uma informação e não aceitar aquele ato. E resolver sair fora, fazer qualquer coisa e me afastar. É um outro ato. São atos diferentes. As escolhas são minhas no mundo. Entendeu? Eu não posso ser responsável pelos resultados. Talvez eu sair fora e não ter matado o cara faça com que ele mate mais 20 pessoas. Não posso fazer nada com isso. Eu não sou responsável por isso. Eu sou responsável por mim. Entendeu? O resultado dos meus atos, eu não tomo escolhas visando o resultado. A teoria moral nos diz isso. Não faça as suas escolhas, faça pelo ato do dever. O que é o ato do dever? Faça pelo que você tem dentro de você, do bem e do mal. E não olhe o resultado. Esqueça o resultado. Isso aí é que a teoria moral fala. Ponto. Aí como você vai interpretar e lidar com isso, eu estou colocando uma informação para você elaborar, começar a elaborar em cima dessa parte. Essa informação eu concordo absolutamente, essa questão. Ótimo. Então, tá essa questão eu concordo plenamente com você. Aqui o que eu toco nisso é que todas essas revoluções do globo, mesmo as que houveram no passado, o dilúvio, tudo isso, não foi castigo de ninguém, não foi causa externa, ninguém causou, ninguém fez nada disso, entendeu? O mundo, o dilúvio, nada disso foi ocasionado. E o que mais faz mal para o mundo hoje somos nós que estamos atrasados moralmente. Ponto. Como você vai usar essa interpretação da teoria moral, eu aprofundei um pouco algumas questões, não são todas, da teoria moral. Tá? Que esse é realmente o ponto mais, que é a prática do que ele chama das leis divinas aqui. Está acabando aqui, eu acho. Satiro. Oi. Eu posso colocar só um pedacinho aqui Os Tempos São Chegados, que eu acho que cabe bem aqui no nosso entendimento? É que lá na frente a gente vai voltar nesse ponto. Ah, tá. Mas pode falar, pode trazer, não tem problema. Então, porque assim, o que você colocou e o que a Neuza colocou é coerente, mas olha só, do sentimento de fraternidade nasce o de reciprocidade e dos deveres sociais de homem a homem, de povo a povo, de raça a raça.
Desses dois sentimentos bem compreendidos, inevitavelmente surgirão instituições mais proveitosas ao bem-estar de todos, né? Então, tem sim essa questão de dever social, mas o dever, lembrando isso que você falou, que é um ato consciente, né? Isso. Então, enquanto, sim, igual a Neuza falou, quando a gente tem a consciência que a gente pode fazer algo, né? É inevitável a gente não fazer, mas não que seja uma obrigação, né? Mas Isso. esse dever de consciência, né? A Neuza colocou isso, né? Então, é isso mesmo. A É partir o nosso desenvolvimento moral que nos eleva para esse nível. Isso, mas E tudo aí, consciente. Mas aí o que eu quis mostrar é o seguinte, não adianta a sua intenção Sim, eu entendi. mudar. Se não, Não vai aceitar a sua fraternidade se o mundo não quiser mudar. Então eu posso ser fraterno Não. 10 vezes e acabou. isso mesmo. E nada vai acontecer. O mundo, as pessoas continuarão comendo lixo, vivendo com fome. Sim, Não adianta. Entendeu? Depende sempre de todo mundo. Né? isso. Aí, mas se todo mundo mudar, pronto, perfeito, todo mundo mudar, todo mundo vai se ajudar em outro mundo. É a consciência, né? Voltou Ser o indivíduo, consciente, né? justamente. Sentido. Isso. Voltou o indivíduo. Esse é o ponto, entendeu? Que a gente tem. Em vez de preocupar, não, o dia que todo mundo for melhorar, nós todos temos que melhorar. Não, não temos. Eu acho que tem, mas cada um é que acha uma coisa diferente. Cada um vai chegar ao teu momento. Cada um tem o seu momento, justamente. Né? É só nisso. Isso mesmo. Acabou. Esse é o último. Esse é bem o final. É porque isso daí, essa parte, ela se resume a essa mensagem final, entendeu? Uhum. Essa é a mais importante. As mazelas do mundo, tudo no mundo, todas as mazelas vão sumir quando nós nos melhorarmos. Tá aqui a mensagem dita por Kardec. Então, deixa para trás todas essas baboseiras, que são baboseiras. Até porque, se você olhar aquilo que eu falei, nós somos um espírito vestindo uma roupa por pouco tempo. E quando alguém me mata, eu não sofri nada, eu continuo sendo o mesmo espírito. E vou voltar de novo. Entendeu? E vou voltar. Então, por esse motivo, eu não tenho motivo para querer fazer diferente. Porque eu sei que eu vou voltar. Então, né? Dá tempo da gente começar o capítulo 10, Gênese Orgânica. Vamos lá, então. A gente faz um pedaço, pelo menos. Tá? A Gênese. E daqui para frente, essas questões vão surgir cada vez mais da teoria moral espírita. Os aprofundamentos mais importantes da teoria moral espírita estão daqui para frente, até o final. Principalmente lá no final. Por isso que foi tão adulterado o final da Gênese. E isso daí é o que tem de mais importante. Inclusive no céu e no inferno, que está sendo recuperado agora. Essa parte é a mais importante. A gente ter esse grau de compreensão cada vez maior sobre essa teoria. Como as coisas funcionam. Né? Então, vamos lá. Primeira formação dos seres vivos. Houve um tempo em que os animais não existiam. Cada espécie apareceu à medida que o globo adquiriu as condições necessárias para a sua existência. Como foram formados os primeiros indivíduos de cada espécie? Compreende-se que, a partir da existência de um primeiro casal, os indivíduos se multiplicaram. Compreende-se quem? As religiões, obviamente, né? Quer dizer, Deus criou Adão e Eva, por exemplo, e daí a gente surgiu. Né? E em outras religiões tem mais ou menos a mesma situação do casal primordial. Né? Mas de onde surgiu esse casal? Esse é um dos mistérios relacionados à origem das coisas e sobre o qual só podemos formular hipóteses. A ciência pode buscar soluções. Uma primeira questão se apresenta. Cada espécie veio de um casal primitivo, ou de vários pares criados ou desenvolvidos a partir de germes,
Lembra da história dos germes? Que naquela época eles não compreendiam que existiam germes latentes, né, simultaneamente em diferentes lugares. Quando a vida foi favorável a eles, eles apareceram. Aí apareceu um sapinho ali, um homem ali, um cavalo ali, todos com seus próprios germes, estavam todos incubados. Essa era uma teoria que existia naquela época. Científica, né? Nota, duas teorias. Existe a teoria da epigênese, a alma gera o corpo a partir de uma quantidade de substância material amorfa. Então, ou seja, a teoria de que a minha alma é que define o que eu vou ter do corpo. E a evolucionista, a teoria da pré-formação, o germe, já possui a forma original, apenas cresce, ou o desenvolvimento da forma da espécie pela agregação da matéria, conforme leis naturais próprias da germinação. Tá? Desde que as condições se apresentem. Essa última suposição é a mais provável. Pode-se dizer que resulta da observação. Existe uma mesma espécie, uma infinita variedade de gêneros que diferem por características particulares distintas. Era preciso ao menos um tipo para cada variedade. Se um tipo distinto pode se formar em um local, não há razão para que não possa ser formado em vários outros pela mesma causa. A observação das camadas geológicas atesta a presença nos terrenos de formação idêntica e em proporções enormes da mesma espécie, sobre pontos distantes do globo. Essa multiplicação geral teria sido impossível por um único tipo primitivo. Tudo ocorre para provar que houve criação simultânea e múltipla dos primeiros casais de cada espécie animal e vegetal. Nota 113. O raciocínio de Kardec se aproxima dos conceitos então recentes quanto à evolução das espécies propostas por Darwin. Tá? Ele está seguindo a linha do conhecimento que existia na época. Então, não se assustem. É aquilo que eu digo, isso não pode ter erro aí. Provavelmente tem, a ciência evolui, como a gente já, lá no início da Gênesis estuda. A ciência não é uma verdade, a ciência é uma aproximação da verdade. Na medida que a gente vai conhecendo mais, ela vai evoluindo, ela vai se mudando. Isso acontece em todas as ciências que o homem já desenvolve. Né? 3. A formação dos primeiros seres vivos pode-se deduzir por analogia da mesma lei, segundo a qual são formados e se formam diariamente os corpos inorgânicos. À medida que nos aprofundamos nas leis da natureza, vemos seus mecanismos, a princípio complicados, simplificarem-se e se confundirem na grande lei da unidade, que preside toda a obra da criação. A química considera como elementares um certo número de substâncias, tais como oxigênio, hidrogênio e azoto, que é o nitrogênio. A combinação de dois corpos para formar um terceiro requer a existência de determinadas condições, frio, calor, etc. Se essas condições não existirem, a combinação não ocorrerá. Quando há combinação, os corpos componentes perdem suas propriedades características, enquanto que o composto resultante adquire novas, diferentes das primeiras. É assim, por exemplo, que o hidrogênio e o oxigênio combinam-se quimicamente. Formam a água, que é líquida, sólida ou gasosa, conforme a temperatura, mas é sempre água. Decompondo-se a água, os dois gases tornam-se livres. A composição e a decomposição dos corpos ocorrem por causa do grau de afinidade que existe entre os princípios elementares. A lei preside a formação de todos os corpos da natureza. A inumerável variedade desses corpos resulta de um reduzido número de princípios elementares. A variedade está presente em todos os lugares, né? A Terra, em sua origem, não continha essas matérias combinadas.
supondo que a Terra volte ao seu estado primitivo de incandescência, tudo isso se decomporia. Posteriormente, em um segundo resfriamento, se formaria novamente. A gente viu lá atrás, né, de que tudo que há na Terra, desde que ela foi criada, é exatamente a mesma coisa que existe hoje. A diferença é que antes era um mar de lava e agora é isso que a gente vê aqui fora, entendeu? Mas os elementos são exatamente os mesmos. Não há diferentes elementos. Eles só foram recombinados de maneira diferente. Os elementos que existem aqui, inclusive nós. Nós não viemos de fora. Essas considerações mostram o quanto a química era necessária para a compreensão da Gênese. O conhecimento das leis de afinidade possibilitou compreender a formação da Terra. A lei que rege a formação dos minerais conduz naturalmente à formação dos corpos orgânicos. A análise química nos mostra que todas as substâncias, vegetais e animais, são compostas pelos mesmos elementos que os corpos inorgânicos. Elementos principais: oxigênio, hidrogênio, o azoto e o carbono. No reino mineral, a diferença de proporção na combinação desses elementos produz todas as variedades de substâncias orgânicas e suas diversas propriedades, tais como os músculos, os ossos, o sangue, a bile, os nervos. Assim, na formação dos animais e das plantas não entra nenhum elemento que não se encontre no reino mineral. Na semente de uma árvore não há madeira, folha, flores nem frutos. A semente contém um germe que eclode quando ela se acha em condições favoráveis. Cresce com os nutrientes que tira da terra e dos gases que aspira no ar. O caso germe aí é de uma semente, sei lá, para a nossa ciência hoje é o DNA, né? Você está falando do DNA das coisas, né? É o que a ciência conhece de mais profundo que nos diz como é que as coisas são formadas, né? Aí. As diferentes combinações dos elementos para a formação das substâncias minerais, vegetais e animais só podem ser produzidas nos meios e nas circunstâncias propícias. Inicia trabalho de elaboração. Aí é aquela questão, né? Moléculas entram em movimento, agitam-se, atraem-se, separam-se. Tem a questão das leis das afinidades, né? E da variedade das substâncias. Ou seja, tudo que é formado basicamente da mesma forma, né? Foi a conclusão que eles chegaram na época e não deixa de estar certo. Nesse sentido primário, né? Vamos dizer assim. Tá? Os elementos constituintes dos seres orgânicos e inorgânicos são os mesmos. Sob o domínio de certas circunstâncias, formam as pedras, as plantas e os frutos. Percebe para onde a gente está indo? Quando a gente fala da gênese orgânica, a gente está falando o seguinte: nós somos formados, sim, por todos os elementos que existem na Terra, que é o mesmo elemento que tem no mundo mineral, no mundo vegetal e tudo mais. Então, nós temos os mesmos elementos. Mas isso é a gênese orgânica, é a nossa origem orgânica na Terra. Né? Sob o domínio de certas circunstâncias, formam as pedras, plantas e os frutos. Podemos concluir que os corpos dos primeiros seres vivos se formaram como as primeiras pedras, pela reunião das moléculas elementares, de acordo com a lei de afinidade, à medida que as condições do globo permitiram. Caímos no princípio vital. Vamos lá, princípio vital. O conceito de princípio vital foi desenvolvido pelo médico Paul Joseph Barthes. Ciência, tá? Percebam que isso não é... Olha só, princípio vital, como a gente vai ver aqui, não é ensinamento dos espíritos. Tá? Isso na obra de Kardec vem da ciência do homem. Não veio dos espíritos que nos ensinaram isso. Por isso que a gente fica o tempo inteiro lembrando sobre a Gênese, sobre a obra. A parte científica não vem dos espíritos. Não há revelação desse tipo.
Stahl. A própria alma dava vida ao corpo, criando a dificuldade de explicar como algo imaterial age sobre a matéria. E aí Marx estabelece a ideia de que, independente da alma, algo indefinível, que não a alma é responsável pelos movimentos orgânicos. Aí cai numa questão que é o seguinte, tem certas pessoas que morrem e os órgãos não param de funcionar. E a alma não está mais conectada ali. Ou até crianças que vivem por 1, 2 dias e que não têm alma e morrem em seguida. Entendeu? Mas então como é que ela está vivendo se não tem uma alma ali ligada? Por quê? Porque existem moléculas que estão vivas no nosso corpo, que podem estar vivas por um certo tempo no nosso corpo. Depois elas se desagregam desordenadamente e somem. E viram novamente material orgânico, não vivo. Entendeu? Elas se perdem. Né? Porque assim como as plantas... e aí ele sai das... Porque naquela época de Kardec, a gente vai ver, Kardec conhecia a molécula, né? Achava que a molécula era o menor item que existia na humanidade, a molécula. A gente sabe hoje que é a célula, né? Que é o nível celular que a gente tem, onde se organiza a vida já. Né? Tudo tem células, né? Tudo que é vivo tem células, é o menor item que a gente conhece. As células mudam de tipo, mas são células. Tá? Mas aí, como é que fica? Se independente da alma, tem algo que está vivo ali. Né? Então, tem algo que é indefinível. O princípio vital não explica a causa da vida orgânica, mas a diferencia da alma imaterial. Kardec, nessa obra, faz uso desse conceito para se referir ao fenômeno da vida, que é o princípio vital, como distinto do fenômeno da alma, que é o princípio inteligente. Aí começa um conceito interessante. A vida orgânica, ela precisa de um princípio vital para viver. E esse princípio, ele não é do espírito. Ele é da vida orgânica. As células respiram. Cada uma vive de uma maneira diferente. E ela vive independente do espírito que ocupa o corpo. Então, não é o espírito que larga a alma, que larga o corpo, e o corpo morre. É o corpo que morre e o espírito não tem mais como ficar nele e vai embora. É diferente, percebe a diferença? Se o princípio vital, que eles não sabiam identificar, e nós sabemos hoje que são as células. Se as células todas morrerem, o corpo morre. Automaticamente, o princípio inteligente, que é a alma, se desconecta. E não o contrário. Eu só queria fazer um comentário. Se não me engano, a molécula é uma partícula menor que a célula, que compõe célula. A célula é um ser, um corpo composto de moléculas. A molécula é maior. Não. Uma molécula é formada de células. É o menor item que a gente tem, são as células. E Kardec não fala em célula, porque na ciência da época não existia célula. Na época. Pode olhar depois aí. Entendeu? O ponto aqui é o seguinte, o corpo orgânico, quando ele tem vida, existe vida no organismo. Entendeu? Agora, o que a alma traz para o órgão é o quê? Um princípio inteligente. Essa daí é que é a diferença. Existe um princípio inteligente ali, numa planta, por exemplo, como existe no homem. Entendeu? Esse princípio inteligente não é isso que anima a planta. O que anima a planta é a fotossíntese, as células vivas que estão lá. Isso daí ajuda ela a obter algum... Não é um aprendizado automatizado, condicionado, mas no caso do homem, não. Aí o princípio é realmente inteligente. É onde você começa como homem a evoluir. Então, todo ser vivo tem um princípio inteligente. Mas ele não vive por causa do princípio inteligente. Ele vive por causa do princípio vital. Dessa força que existe ali. Dizendo que as plantas e os animais são formados pelos mesmos princípios constitutivos dos minerais,
É preciso que se entenda isso no sentido material, pois só se trata aqui da questão do corpo. Sem falar do princípio inteligente, que é uma questão à parte, existe na matéria orgânica um princípio especial, imperceptível e que ainda não pode ser definido. É o princípio vital. Tá? A expressão seria a causa da vida, né? Hoje se sabe, né? A gente sabe hoje que o quê? Que as diferentes células fazem diferentes ações e sobrevivem de diferentes maneiras. Algumas na água, outros pelo oxigênio, outras, cada uma por motivos diferentes, percepções diferentes. Esse princípio ativo no ser vivo está extinto no ser morto, né? O ser morto é que ele não tem mais essa causa da vida, esse princípio vital. O princípio, eu lembro que na última vez que a gente viu isso, eu lembrei daquela história, você vê como a história, porque assim, existia uma tendência na época, a ciência já pensou muito isso. Você quer ver uma história, qual é a história romanceada que existe no mundo que fala sobre essa possibilidade da vida pelo princípio vital, da vida inteligente? Frankenstein, né? Ou seja, se eu der uma carga ali, o corpo que estava inerte, morto, vai pegar aquela energia e vai viver, e além de viver, ele vai ter inteligência, né? Você vê como se pensava antigamente, como se chegou nesse ponto, nesse nível, o homem, né? Quer dizer, e aí com o tempo se provou que não existe isso, né? Que você não consegue fazer isso, você não consegue trazer a vida dessa maneira, né? E se trouxer, não há um princípio inteligente conectado ali. Vamos lá. O princípio vital é algo distinto, tendo uma existência própria, ou então, para ser integrado no sistema de unidade do elemento gerador, é apenas um estado particular, uma das modificações do fluido cósmico universal, que se torna princípio da vida, como se torna luz, calor, eletricidade. A nota 120. É nesse último sentido que a questão é resolvida pelas comunicações reproduzidas anteriormente. Então, existe sim um princípio vital que dá vida às coisas e que está lá. Tá? É certo que o princípio vital existe, porque observamos seus efeitos. Novamente, mesmo a questão do conceito de Deus. Eu nunca vi Deus, mas pelos efeitos de Deus, eu sei que ele existe. Pelos efeitos do princípio vital, eu sei que ele está presente. Numa coisa morta não existe, né? Existe algo lá. Esse algo a gente chama de princípio vital. Vamos lá. Não. Na nota 120. Kardec faz referência às teorias em vigor para explicar os fenômenos do princípio vital. Pode ser algo distinto, tendo uma existência própria, átomos indestrutíveis, aquela história, né? Sem peso, fluido vital, aquela história que eles acreditavam na época, né? do imponderável, né? Modificação, ou pode ser uma modificação do fluido cósmico universal, Mesmer, que é para onde aponta melhor as coisas. Né? Quer dizer que Mesmer passou muito mais próximo disso do que a ciência da época, né? Mesmo tendo sido desacreditado. Não sendo absolutamente uma substância, mas um movimento, como o som no ar, a luz no éter, modificado numa determinada sequência do fluido cósmico. Sua propagação ocorre por meio de uma vibração, como a luz, o som ou a eletricidade. Então, é um conceito muito avançado, é um conceito vibracional, né? Aí você cai naquela questão da vibração, novamente. Kardec afirma que é esse segundo sentido que as comunicações a resolvem, que Mesmer trouxe por esse caminho daí. Tá? Só lembrando a vocês, o calor é gerado no micro-ondas por causa de ondas vibratórias, né? Vocês sabem disso, né? Quer dizer, só para dar um exemplo aí. No magnetismo animal,
não ocorre uma emissão de substância de um ao outro, mas pela ação dinâmica, sintonia vibratória, a partir de uma modificação do fluido cósmico universal, movimento, causado pelo pensamento e pela vontade do agente. Tá? Isso aí, para vocês terem uma ideia, define claramente um conceito que é muito difundido nos centros espíritas, de que a aplicação de um passe, né? Quando eu aplico um passe, existe uma transferência de energia. Então, tem passista que fica cansado, que perde energia. Isso não é verdade. Não há nenhuma troca de substância, né, quando você dá um passe ou recebe um passe. Não há. O que há é uma sintonia que se dá de forma vibracional, aonde um eleva o outro. E só há cura se você quiser, se o paciente quiser se elevar. Ou seja, eu me conecto com o pensamento e se houver a vontade minha, eu me curo. Se eu não tiver vontade, eu não me curo. Se eu não tenho doença nenhuma, não adianta de nada receber um passe. Porque não há nada que eu possa estar sendo ajudado, basicamente. Entendeu? Então, a cura se dá, você vê, isso é uma coisa fantástica, né, que a gente perdeu ao longo dos anos, né? Ela se dá pela sintonia que nós temos um pelo outro, conectado pela vontade. Aí, novamente, entra, essa é uma questão que está conectada com a teoria moral espírita. A questão da vontade é algo que a gente desenvolve também, né? A partir da inteligência, você também desenvolve vontade. Né? E vê o poder da vontade, né? Se consegue até mesmo nos curar. Tá? Ao se formarem, os seres orgânicos assimilam o princípio vital. Ou, se preferirem, esse princípio se desenvolveu em cada indivíduo por efeito da combinação dos elementos, tal como se desenvolve o calor, a luz e a eletricidade. O oxigênio, o hidrogênio, o nitrogênio e o carbono, combinando-se sem o princípio vital, só formam um mineral ou corpo inorgânico. O princípio vital, modificando a constituição molecular desse corpo, dá-lhe propriedades especiais. Tá? No lugar de uma molécula mineral, tem-se uma molécula de matéria orgânica. A atividade do princípio vital é mantida durante a vida pela ação do funcionamento dos órgãos. Então, a própria célula se mantém viva. Ao se manter viva, ela mantém vivo o corpo todo. Todas as células, trilhões de células que nós temos, mantêm o nosso corpo funcionando. Se algum tipo de célula nossa parar, obviamente aquele órgão vai parar de funcionar e vai impactar o organismo inteiro. Tá? Ao cessar essa ação pela morte, o princípio vital se extingue, mas o efeito produzido subsiste. Aí tem a hipótese da geração espontânea. Kardec analisou as questões relacionadas à gênese e a geração espontânea estava entre elas. A Academia de Ciências de Paris formou uma comissão e estabeleceu um prêmio vencido por Pasteur, ao provar que são os germes que andam na atmosfera a causa da geração espontânea. Já fizeram essa experiência no laboratório do colégio? Chegaram a fazer? Bota um pedaço de carne num balde, um pedaço qualquer, num vasilhame, e cobre com uma tela por cima. Daqui a uma semana, deixa lá, esquece, por uma semana. Daqui a uma semana vai ter um germe em cima da tela. Foi geração espontânea. Não foi não. Foi uma mosca que pousou ali e que deixou alguma coisa e ele se desenvolveu ali. Entendeu? Ou seja, eu já fiz essa experiência no laboratório. Bezerro. Aí já falei, então a geração espontânea é a melhor coisa que existe, né? Imagina levar a geração espontânea para a Lua, ia ser fabuloso, né? Para Marte, né? Chega lá, nasce tudo espontaneamente. Mas vamos lá. Ele analisa essa questão também. Preocupações da ciência. Os seres orgânicos formam-se espontaneamente em nossos dias pela simples reunião dos elementos que os constituem, sem embriões previamente produzidos pelo modo habitual de germinação, ou seja,
sem pais nem mães. Os partidários da geração espontânea respondem afirmativamente. Outros pensam que todos os seres vivos se reproduzem um em decorrência dos outros. Os germes, embriões de certas espécies vegetais e animais, mesmo os dispersos, podem conservar uma vitalidade latente durante um tempo, até as circunstâncias para a sua eclosão. Sem discutir os dois sistemas, o princípio da geração espontânea só pode ser aplicado aos seres de ordem inferior do reino animal e do reino vegetal e do reino animal. Vida desponta organismos simples. Então, em algumas situações extremas de organismos muito simples, existe essa espontaneidade, mas ponto, sem desenvolvimento maior. Nada vai além disso aí. Então, já foi identificado em algumas situações muito específicas, mas é o máximo que vai. Não se estende para outras coisas, né? Foi esses os primeiros seres vivos que apareceram na Terra, e dos quais a geração deve ter sido espontânea. E aí você precisou de milhares de anos para que as condições mudassem, se formassem outros elementos e, por afinidade, fosse surgindo outros seres. Então, por que não se formaram da mesma maneira seres de uma organização complexa? Aqui param, por enquanto, as investigações. O fio condutor se perde. Tem que saber quando parar também, né? Se você não tem essa resposta. Escala dos seres corpóreos. Mais um minutinho. Entre os reinos vegetais e animais, não há delimitação nitidamente traçada. Na fronteira dos dois estão os zoófitos, ou animais plantas, cujo nome indica que participam de um e do outro traço de união. São conjuntos de seres vivos, embora considerados parte do reino animal, apresentavam conformação visual semelhante a vegetais. Como os animais, as plantas nascem, vivem, crescem, nutrem-se, respiram, reproduzem-se e morrem. Necessitam de luz, calor e água. O zoófito tem a aparência exterior da planta. Como planta, se atém ao solo. Como animal, a vida nele é mais acentuada e ele tira a sua nutrição no meio ambiente. Um grau acima, o animal está livre e vai procurar seu alimento. Inicialmente, são inumeráveis variedades de pólipos, que em corpos gelatinosos, sem órgãos distintos e que só se diferem das plantas pela locomoção. Água viva, né? Tá vendo aí? Medusa, ela é móvel, que é igual a um pólipo, que fica lá presinho na pedra e é semelhante a um vegetal, mesmas características. Né? Mas, no entanto, a medusa já é uma evolução. Seguindo a ordem do desenvolvimento dos órgãos, da atividade vital e do instinto, eumitos ou vermes intestinais. Isso aí está na tua barriga, viu, Janezinho? Esse bichinho aí. Aliás, um não, deve ter vários aí. Né, seu Rony? O senhor também tem cara que tem uma colônia dentro do senhor aí. Animais sem ossos, dos quais uns são nus, outros são revestidos de conchas e moluscos. Então, a complexidade vai aumentando, né? Na gênese orgânica. Depois, os crustáceos, animais revestidos de cascas duras. Isso é muito bom para comer quente, né? Bota na panela com água quente, fica uma beleza. Os insetos, onde a vida se torna prodigiosa e se manifesta o instinto industrioso. Olha que interessante, né? Aí você fala assim, pô, mas a formiga tem que ser um ser inteligente, né? Você lembra daquele exemplo do Kardec, do João de Barro? Aliás, tem um bem aqui no poste. Bem aqui no poste. Do João de Barro, que constrói a casa da mesma maneira, na mesma posição solar, de vento, não interessa o que você dê para ele. Ele sempre constrói aquela casa. Isso não é inteligência, isso é instinto. Animais não têm inteligência, eles são instintivos. Então, o que a formiga faz ali, em qualquer lugar que você jogar, ela vai fazer exatamente a mesma coisa, na mesma intensidade, do mesmo jeito. É um animal ali. Mas veja, já está desenvolvendo atividades mais complexas. É um ser mais complexo aí, né? Está vindo em direção ao hominídeo, né?
que são aranhas, insetos em geral, né? Aí dá o exemplo da teia de aranha, das colônias de abelhas. A abelha é interessante, né? A abelha é a única espécie que, se você extinguir, morre tudo, sabia? Se você acabar com as abelhas no mundo, em poucas décadas, acabou o mundo. Não vai haver mais plantas, uma série de coisas não acontece no mundo mais. Impressionante isso. Animais invertebrados com esqueletos ósseos, peixes, répteis e pássaros. Opa, peraí. Animais mamíferos com organização mais completa. Né? Finalmente, o homem. Do ponto de vista corpóreo, o homem pertence à classe dos mamíferos. Possui a mesma composição química dos animais, órgãos, funções, nutrição, respiração, secreção, reprodução, nasce, vive, morre nas mesmas condições. Ao morrer, restitui à Terra o oxigênio, o hidrogênio e o carbono que se encontravam combinados para formar. Então, a gente é exatamente igual a todos os animais, a todos os seres vivos que existem, composto das mesmas coisas. E no caso dos mamíferos, nós somos mamíferos e é exatamente igual. A gente tem os mesmos órgãos que fazem as mesmas funções em todos nós. Observe-se a escala dos seres vivos, sob o ponto de vista do organismo, reconhecendo-se que desde o líquen até as árvores, desde o zoófito até o homem, existe uma cadeia que se eleva. Vai ficando mais complexo, né? Gradativamente, em solução de continuidade, e da qual todos eles têm um ponto de contato com o elo precedente. Uma vez que o corpo do homem está nas condições idênticas aos outros corpos, química e constitucionalmente, já que nasce, vive e morre da mesma maneira, ele deve ser formado nas mesmas condições. Ainda que isso possa ferir seu orgulho, o homem deve se resignar a não ver em seu corpo material mais que o último elo da animalidade sobre a Terra. O corpo não é o que nos difere deles, dos outros seres vivos todos. Não é o corpo da gente. Uhum. Bota por água abaixo uma série de questões materialistas, científicas, dogmáticas da época, que até hoje você vê um pouco isso, né? Querer explicar a diferença do homem pelo corpo que ele possui. Não tem diferença. Se for por aí, você vai se lascar, entendeu? Máximo de aparência. Geneticamente é uma semelhança absurda. É uma semelhança, inclusive, inclusive nisso, ou seja, organicamente falando, até nos tempos atuais, você lembrou bem, é exatamente a mesma coisa. É minúscula a diferença, entendeu? Ela é quase que insignificante pela quantidade que a gente tem no DNA, por exemplo, que já foi mostrado a diferença, ela é em 2 ou 3 pontos só de um DNA que tem milhões de cadeias ali. Né? Quanto mais o corpo diminui de valor a seus olhos, mais o princípio espiritual cresce de importância. O primeiro nivela aos irracionais, o segundo o eleva a uma altura incomensurável. Vemos o círculo onde se detém o animal. Não vemos o limite onde possa atingir o espírito humano, do homem. O materialismo pode ver por aí que o espiritismo, longe de temer as descobertas da ciência, vai ao seu encontro e as provoca, por ter certeza de que o princípio espiritual, que tem sua existência própria, não pode sofrer nenhum prejuízo. Você não tem como prejudicar o princípio espiritual do homem, inclusive a sua individualidade. Acabou. Assim. Acabou. Então, a gênese orgânica, se perceberam com a mensagem dela, né? Não é pelo organismo que a gente se diferencia. É algo mais. E todos temos, ou seja, todos os seres vivos têm o princípio vital igual, que age de maneira diferente em cada um, mas existe um princípio vital ali. Mas o que interessa é o princípio espiritual,
é o que nos diferencia de um mamífero, de um animal mamífero. Nós, homem mamífero, de um animal mamífero. Somos iguais organicamente. Mas nós temos uma diferença. Por isso que, né, como a gente sabe, os animais têm instintos, não têm inteligência. O animal não tem inteligência, ele tem instinto. Quando a gente começa, a gente tem a capacidade de ter inteligência. Né? Mas aí depende do desenvolvimento que a gente tem, né? Falando pelo aspecto científico. Ou seja, a gente se desenvolve, a inteligência é desenvolvida, ela não vem com o espírito. Deus não criou a gente inteligente, com livre-arbítrio, com nada disso. A gente é que desenvolve e é responsável por tudo isso, individualmente. Né? A gente vai ver isso mais adiante agora, na próxima. Já é a Gênese, né? Já é a Gênese... Como é que é? Me fugiu agora. Espiritual. Espiritual. Gênese espiritual. Na próxima. A gente, no sábado, já estudou até a metade ela. Agora estamos mais ou menos equivalentes. Que bom. Conseguimos voltar para a par com os outros. O que eu acho interessante, minha opinião, né, na Gênese, mesmo a gente olhando a ciência de antigamente, é como realmente a gente está estudando uma ciência, né? Você está falando de uma ciência filosófica. E não só tem por base o espiritualismo racional, né? Que eu acho que é a parte mais importante, né? As ciências filosóficas, vamos dizer assim, que o espiritismo se baseia, né? Mas é uma ciência mesmo, ela considera a ciência, ela aceita a ciência, mas ela complementa a ciência com um aspecto espiritual, coisa que a ciência que a gente tem hoje não faz, não vai nesse aspecto. Nunca se manifesta nesse aspecto, nem estuda, nem sequer estuda, né? Esse tipo de coisa. Eu já vi, como se diz, estudo científico sobre a bondade por um neurocientista. Aí ele quer explicar pelas explosões no cérebro dos pacientes o que é a bondade. É bem complicado, né? De você explicar pelo mapeamento do cérebro o que é a bondade. A bondade está presente aqui. Tudo bem, talvez você tenha até identificado a bondade, mas daí a você criar a bondade no cérebro do cara é que é o problema, né? Aí como é que eu crio a bondade? Então, a pessoa que é má, eu vou lá e crio a bondade no cérebro dele? Isso aí nós estamos pesquisando ainda, entendeu? Mais adiante nós vamos falar sobre isso. Porque não dá, porque eles só consideram o aspecto materialista, né? Eles vivem... por isso que a ciência é fechada em si, cria dogmas. Porque ela para de estudar quando chega na alma, né? Coisa que não aconteceu com a ciência que originou o espiritismo, que deu base para o espiritismo, que é o espiritualismo racional, né? Que é uma ciência que foi esquecida e abandonada, mas que o espiritismo manteve até onde conseguiu ela, mantém, né? E se baseia nela. Daí a gente ser uma ciência filosófica, né? Então, mesmo quando a gente olha para a ciência das coisas, a gente consegue perceber a conexão que é feita conosco, considerando a alma. Dá para a gente perceber essa beleza que são as leis da natureza, né? As leis divinas. Eu acho bem interessante isso. É isso. Então, hoje já começamos a sair disso e vamos começar a entrar em novos aspectos para a gente ter uma compreensão mais aprofundada agora. Não estamos nem tão longe, né? Até o começo do ano que vem a gente acaba essa Gênese. E daí quem quiser começa de novo. Mas está achando muito legal. Ok. Quem pode fazer uma oração de encerramento aí para a gente encerrar? Ninguém, eu já fiz a de abertura, então não olhem para mim que eu não vou fazer de novo. Alguém se candidata ou ficaremos aqui até o dia seguinte. Célia, para se acalmar. Não, Célia, está calma. Estou calmíssima. Vocês aí, levanta o dedinho aí agora. Gostei do debate. Eu acho importante, né? Foi interessante. Mas é para isso que a gente está aqui, não tem problema. Tem que ser verdadeiro, né?
não tem problema. É interessante. Assim, Né? Vamos lá, quem vai? Isso não muda de assunto, não. Voltem para o ponto. Sério? Aqui. Quem vai fazer a oração? O senhor tá heterônimo, hoje é o máximo. Quem tá me cansando, tá me ganhando. Ó, sério, eu acho que se ninguém levantou a mão, Transgredindo aqui, não está respeitando o orientador. tá bom, eu vou fazer então, tá? Obrigado, Célia. Vamos agradecer a oportunidade desse estudo, agradecer a presença dos mentores espirituais que nos auxiliam, que nos inspiram, agradecer a nossa competência de raciocínio como humanos, que nos leva a refletir sobre a vida. Que nós possamos continuar esse processo de estudo, de conhecimentos que a doutrina espírita nos trouxe, abrindo nossas mentes para novos aprendizados e que possamos, assim, buscar a nossa própria transformação para que nosso progresso seja aproveitado o máximo possível na nossa presente encarnação. Que assim seja. Que assim seja.